Salve! Vamos falar e vamos montar um histograma de densidade de classes. Você deve estar achando estranho esses termos, né? Histograma de densidade de classes. Vamos tentar dar uma explicada rápida, superficial do que são esses termos, para que no nosso exemplo você consiga entender melhor o que a gente estava falando durante a execução. Tá bem? Bom, histograma. O que é o histograma? Histograma é uma espécie de gráfico de barras verticais que vai demonstrar para você com que frequência aquele dado está se repetindo. Tá? Deixa eu trazer aqui um desenho para vocês poderem entender melhor isso daí. Bom, isso aqui é um histograma, tá? Então, quais são as características de um histograma? Ele tem dois eixos, onde o eixo vertical mostra a frequência com que isso se repete, então a frequência com que alguma coisa se repete. Esse aqui está se repetindo um pouco mais de 10 vezes, esse aqui está se repetindo um pouco mais de 20 vezes, esse um pouco menos de 30 vezes, tá? Ele está se repetindo. E o que é essa repetição? Por exemplo, vamos supor que você tem você tem os dados 2, 4, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4. Você vê que o 4 ele se repete 3 vezes. Então a frequência dele é 3. O 2 se repetindo 4 vezes. Então a frequência dele é 4 vezes. O 3 se repete 2 vezes. Então a frequência dele é 2 vezes. O 5 e o 6 e o 8 não se repetem. Então a frequência de cada um deles é 1. Tá? Então a frequência é o quanto ele se repete, aquele dado se repete. Tá? E aqui embaixo você tem os dados propriamente ditos. Então, por exemplo, aqui entre o 0 e o 2,5, por exemplo, se repete 2 vezes. Vamos pegar aqui entre o 10 e mais ou menos 12, se repete quase 50 vezes. Tá? Então isso aqui é um histograma. É um gráfico de colunas que, por padrão, são colunas que são congruentes uma com a outra, ou seja, elas são coladas uma com a outra. E esse gráfico representa a frequência com que o intervalo de dados está se repetindo. Ok? Deu para entender mais ou menos? Legal. Vamos falar então de classes. Uma forma bem genérica de falar de classes é quando você cria categorias, tá certo? Vamos falar assim bem para ficar mais claro o entendimento. Você pega um grupo de dados e cria categorias para separar esses grupos. Bom, vamos dar um exemplo aqui bem grotesco do que seria classes. Imagine que você junta 4, 5 turmas de uma escola e separa todos os alunos dessas turmas pelo mês do aniversário. Então você vai separar quem faz o aniversário em janeiro, de quem faz em fevereiro, de quem faz em março e assim vai. Ou seja, você está pegando determinadas porções de todo o grupo e separando em pequenos grupos. Esses pequenos grupos são as classes. Tá, vamos dar outro exemplo aqui. Vamos pegar essa mesma turma, tá certo? Que você juntou e separou por aniversário. Vamos separar agora de outra forma. Alunos que tiraram notas de 0 a 2, alunos que tiraram notas de 2 a 4, alunos que tiraram notas de 4 a 6, alunos que tiraram notas de 6 a 8 e alunos que tiraram notas de 8 a 10. Então você está separando o grupo inteiro em classes. Uma classe que você escolhe. A classe depende de quem está fazendo a análise. Quem está fazendo a análise define qual a classe que ele quer usar. Tá? Então, as classes são esses grupos separados que juntos formam todo o grupo.
Deu para entender? Bom, se não deu daqui a pouco no exemplo, talvez você entenda melhor, mas vamos em frente. E o que seriam as densidades de classe? Bom, vamos supor que nos alunos de 0 a 2 eu tenha 3 alunos. Os alunos de 6 a 8 eu tenha 23 alunos. Os alunos de 4 a 6 eu tenha 35 alunos. Já dá para perceber que eu tenho muito mais alunos nessa classe do que nessa classe, por exemplo. Alunos de 4 a 6 têm muito mais do que alunos entre 0 e 2. Então eu posso afirmar antecipadamente que a minha densidade de alunos aqui é maior. Quanto mais alunos dentro da minha faixa da classe, maior será a densidade, certo? Não necessariamente as classes têm a mesma faixa. Como eu disse, quem define os critérios da classe é quem está fazendo a análise. Eu poderia, nessa mesma turma, criar apenas as classes de 0 a 4 e de 4 a 10. Entende? Então, eu separei só em duas classes. Observa que a minha faixa de classe aqui é 4 e a minha faixa de classe aqui é 6. São classes com faixas diferentes, mas que para minha análise é útil. Então, depende muito da análise que você está fazendo. Deu para entender mais ou menos o que é um histograma, o que é uma classe, o que é a densidade de classe? Legal. Vamos então fazer um exemplo em que eu vou dando para você o passo a passo do que é necessário para criar nosso histograma. Tá bem? Vamos lá então. Ok, então vamos trazer aqui um exemplo para nós trabalharmos em cima e construirmos juntos o nosso histograma. Tá bem? A distribuição de salários dos 200 funcionários em R$ 1.000 de determinada carreira profissional em um órgão público está representada pela distribuição de classes abaixo. Construa o histograma de densidade de classe. Bem, então vamos entender o que está aqui no nosso quadro. O texto diz que é a distribuição dos salários em R$ 1.000. Então nós temos aqui uma classe que vai de 1 a 3, o que significa dizer que essa classe vai de R$ 1.000 a R$ 3.000, tá? Então a segunda classe é de R$ 3.000 a R$ 6.000 e assim vai seguindo. 8.000 a 9.000, 9.000 a 10.000, tá bem? Bom, tem aqui esse símbolo aqui, ó. Então é isso aqui. E em seguida tem. Então esse símbolo aqui significa R$ 1.000 fechado. E esse aqui sem a barrinha, como não tem a barrinha, é R$ 3.000 em aberto. Essa barrinha significa fechado, tá? Então, se o salário da pessoa for R$ 2.999,99 ele está nessa classe aqui. Se o salário dela for R$ 3.000 redondos, ele imediatamente cai nessa classe aqui, que é onde é fechado. O 3.000 em aberto significa que ele não aceita 3.000, aceita até 2.999,99. Tá? Então, a partir de 3.000 exato, cai aonde é fechado. Ok? É isso que representa esse símbolo aqui. Tudo bem? Outra coisa, frequência. Então, nós temos aqui 80, o que significa que existem 80 funcionários ganhando entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Aqui, por exemplo, nós temos 35 na frequência da classe 6 para 8. Significa que tem 35 funcionários ganhando entre 6.000 e R$ 8.000. Entendeu? Ok. Entendido, então, o que significa isso daqui, vamos para o nosso primeiro passo. Coluna frequência relativa. Então, nós vamos colocar aqui ao lado uma nova coluna chamada frequência relativa. Aqui, na coluna frequência relativa, nós vamos preencher do seguinte modo.
Nós vamos pegar a frequência da classe e dividir pelo total da frequência. Tá? Então, pegar a frequência da classe e dividir pelo total. Então, nós teremos 80 dividido por 200. 0,4. Então, nós vamos colocar aqui 0,4. O próximo é 50 dividido por 200. 0,25. Vamos colocar aqui então 0,25. E você vai fazer isso com todos os seguintes: 35, 200, 20, 200 e 15, 200. Certo? Vamos arrumar nossa tabela para nós seguirmos em frente, ver como é que ficou a tabela direitinho, para a gente seguir em frente e ver o próximo passo. Vamos lá. Muito bem, então nossa tabela agora já ficou desse formato e vamos para o nosso segundo passo. Coluna amplitude de classe. Então nós vamos criar agora uma nova coluna chamada amplitude de classe. Ok? Então, para preencher essa coluna é bem fácil, tá? Muito fácil. Vamos olhar aqui para a classe 1 para 3. De 1 para 3 aumenta em quanto? Aumenta de 2. De 3 para 6 aumentou quanto? Aumentou 3. De 6 para 8 aumentou 2. De 8 para 9 aumenta 1. E de 9 para 10 aumenta 1. Pronto, isso aqui é amplitude de classe. Certo? Beleza, vamos ver como é que está a nossa tabela mais arrumadinha e vamos prosseguir para o próximo passo. Pronto, aí está a nossa tabela. Feito o segundo passo, vamos para o terceiro passo. Coluna densidade de classe. Então vamos colocar mais uma coluna ao lado, chamada densidade de classe. Muito bem, agora como é que nós vamos preencher essa coluna? Nós vamos pegar a frequência relativa da classe e dividir pela amplitude da classe, tá? Então, na classe 1,3 vai ser 0,4 dividido por 2, 0,2. Na classe 3,6, 0,25 dividido por 3, 0,0833. Depois, na classe 6,8, 0,175 dividido pela amplitude 2, 0,0875. 0,1 dividido por 1 vai dar 0,1 mesmo.
e 0,075 dividido por 0,075. Ok? Deixa eu botar essa tabela mais arrumadinha, porque nós já concluímos a tabela. Agora nós vamos construir o histograma, tá? A parte de fazer a tabela já está cumprida. Então vamos arrumar essa tabela para nós construirmos nosso histograma. Vamos lá. Muito bem, vamos para a construção do histograma. Depois de concluídos os 3 passos e feitos a nossa tabela, vamos montar nosso histograma. Primeira coisa a se fazer, vamos colocar 2 linhas, uma horizontal e outra vertical. Aqui na linha horizontal, nós vamos colocar as classes, tá bem? Então, a classe vai até 10. Só para eu ter uma referência, eu vou colocar aqui mais ou menos o meio, deve ser mais ou menos aqui, só para eu ter uma referência de onde é o meio, tá? Vamos lá, classe de 1 a 3. Então, a classe de 1 a 3 deve ser mais ou menos daqui até aqui. 1 a 3. De 3 a 6 deve ser daqui até mais ou menos aqui. De 6 a 8 deve ser mais ou menos aqui. 8 e 9 a 10. Então, aqui é o 9. Então, tem 1, 3, 3, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10. Aqui na vertical, nós vamos colocar a densidade de classe. Tá bem? Se você sente dificuldade de trabalhar com 0,2, 0,008, esquece por enquanto o zero, trabalha só com esse aqui, ó. 2.833, 875, 1.750, tá? Trabalha com esses dados aqui, depois a gente acrescenta a vírgula. Então, aqui é o 2000, a metade do caminho é mais ou menos o 1000, vou supor que seja aqui. Tá bem? Vamos lá. 1 a 3, classe de 1 a 3. A densidade de classe dela é o 2000. Então, nós vamos levar até o 2000. Bom, a classe 3 a 6 é em 0833. Bom, se aqui é 1000, 0833, eu vou dizer que é mais ou menos aqui. Zero oito três três. Então, a classe 3 a 6 vai daqui até aqui. A próxima classe, 6 a 8. 0875. Um pouco acima do 0833. Vou botar bem aqui. 0875. A classe 9 a 10 vai até 1000. Então, nós colocamos o 1000 bem aqui, ó. Tá? 1000. E a última classe, que vai de 9 a 10, 0750. Então vai ficar abaixo do 08 aqui, ó.
0,0750, 0,08, 0,0, e esse cara aqui vai ficar aqui. Muito bem, terminamos nosso histograma de classe. Não ficou aquele desenho lindão, mas deu para a gente entender como é que se monta, né? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa no comentário aí algum passo que você ficou meio em dúvida, que eu tentarei explicar em outro vídeo. Tá bem então? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!